Fala aí, galera do canal, beleza? Prontos para mais uma das nossas videoaulas? Então, hoje nós vamos falar um pouco daquela classe gramatical que persegue a gente pela vida inteira, que é uma das classes gramaticais mais complexas que tem. Então eu vou dividir o assunto em alguns vídeos daqui para frente. Que essa classe gramatical é o nosso querido e odiado verbo. Nesse primeiro vídeo, eu vou falar um pouco sobre a definição de verbo e algumas características básicas deles, deixando a questão dos tempos verbais, dos modos e algumas outras particularidades para outros vídeos. Vou pedir para vocês aproveitarem logo, deixarem o like de vocês aqui, se inscreverem no canal e nos vemos depois da vinheta. É isso aí, galera, beleza? Estamos de volta para falar sobre os verbos. Bom, não dá para falar sobre verbos sem visualizar as coisas que acontecem dentro dele, sem particularizar as coisas dentro do verbo. Então eu vou precisar colocar o quadro na tela aqui, eu vou aparecer no cantinho da tela e ficar aqui com vocês comentando sobre essa nossa classe gramatical, ok? Vamos lá. Antes de mais nada, é preciso a gente pensar no que são verbos, ou seja, a gente precisa definir o que é um verbo. E o verbo é a classe de palavras que representa as ações, estados, desejos, ocorrências e fenômenos da natureza. Como assim? O verbo vai ser a representação dessas ações, dessas situações todas. Ok? Ela é uma palavra que vai se flexionar, ou seja, ela combina com termos de valor substantivo. Então, normalmente, ela vai estar ligada a um substantivo ou a um pronome, ou a ideia desse substantivo ou a ideia desse pronome, combinando com ele de acordo com a pessoa, no caso, primeira, segunda, terceira, como já disse, quem fala, com quem se fala e o assunto de quem se fala, o número, ou seja, singular e plural, e ela passa as ideias de tempo, se isso aconteceu no presente, no passado, ou se vai acontecer no futuro, de modo, que são as ideias de certeza ou de dúvida, ou de ordem, que a gente vai ver um pouquinho mais da frente. O nome dessas combinações todas, dessa combinação de pessoa, número, tempo, modo, e da regularidade em que elas acontecem, do formato em que elas acontecem, o nome disso é conjugação. Então, sempre que vocês ouvirem falar de conjugação verbal, nós estamos falando da variação dos verbos, no caso do verbo, né? Nós estamos falando da variação do verbo em pessoa, número, tempo e modo. Ok? O verbo ele possui formas nominais, 3 formas nominais, ou seja, 3 formas que não são consideradas formas verbais, não são consideradas verbos. Essas formas são o infinitivo, que é a forma não flexionada, é o nome do verbo, como se encontra no dicionário. Ou seja, se eu for procurar a palavra, se eu me deparar com um verbo como, por exemplo, saio, eu não vou encontrar saio escrito desse jeito no dicionário. Eu vou ter que procurar o quê? O verbo sair, com essa terminação em R. Essa terminação é a terminação que marca o infinitivo do verbo. Ok? Por exemplo, andar, beber, dormir. Eu não vou procurar andamos no dicionário. Vou procurar andar. Ok? Gerúndio é uma ação em andamento. É alguma coisa que é uma forma nominal que indica ação em curso. Por exemplo, andando, bebendo e dormindo. Ele tem essa marca do NDO no final. É característica do gerúndio. E o particípio é uma ação concluída. Por exemplo, andado, bebido e dormido. Ela tem essa marca do ado e ido no final do verbo. Então eu vou destacar aqui o que caracteriza cada uma das formas nominais. Tá? Isso aqui caracteriza as formas nominais. Perfeito?
Então, sempre que se falar em forma nominal, estamos falando de infinitivo, gerúndio ou particípio. Certo? Vamos lá. Eu falei lá atrás sobre conjugação. Mas o que é a conjugação? Conjugação é o agrupamento dos verbos de acordo com a terminação da sua forma no infinitivo. Ou seja, cada terminação do infinitivo vai gerar uma tabelinha de terminações que vai se repetir para qualquer verbo. Certo? E são três que vão ser. A primeira conjugação, que são os verbos terminados em ar, como por exemplo, cantar. E aí qualquer verbo regular terminado em ar vai seguir exatamente o mesmo modelo. Por exemplo, eu posso pensar em cantar e amar. Eu canto, eu amo. Então eu tive a mesma variação aqui no final. A segunda conjugação é a terminada em ER, comer, por exemplo. E aí eu vou ter uma exceção, que é o verbo por. O verbo por é de segunda conjugação, porque ele vem da forma latina poner. Então ele originalmente terminava em ER, mas perdeu essa terminação hoje, mas ele continua sendo de segunda conjugação. E a terceira conjugação são os verbos terminados em ir, como por exemplo, partir. Bom, galera, eu vou dar uma pausa agora, que a gente falou sobre conjugações, sobre as terminações das conjugações, para falar um pouco sobre o que é o radical. Não é nada complicado, o radical do verbo, dos verbos regulares, né? Para a gente descobrir qual é o radical do verbo, é só tirar esse pedacinho da palavra, essa que indica a conjugação, ou seja, o AR, ER ou IR, e ficar com o resto. O resto vai ser o radical, ok? Então, a partir daqui, a gente vai começar a entrar num outro nível, beleza? Vamos voltar lá para o quadro. Os verbos podem se classificar como regulares, aqueles que sofrem alteração somente no final da palavra, naquele modelo que eu acabei de falar com vocês, tirar a marca da conjugação, ou seja, o AR, ER ou IR, e modificar ali para indicar tempo, modo, número e pessoa. Nós temos os irregulares, que são aqueles que sofrem uma alteração no radical, eles não seguem exatamente um padrão. E dentro dos irregulares, nós temos os defectivos, que não apresentam todas as partes da conjugação. Por exemplo, colorir. Eu não tenho uma primeira pessoa do verbo colorir. O que seria? Eu coloro. Não. Os verbos anômalos, que eles sofrem eles trocam os radicais em algumas pessoas, como é o exemplo como é o exemplo do verbo ir. Eu vou, não tem nada a ver com o verbo, com a forma inicial. Esse é um verbo anômalo. E os abundantes, que tem mais de uma forma para a mesma pessoa. Ok? Então, às vezes, eu tenho algumas formas verbais. Isso acontece muito no particípio, em que eu passo por algumas dúvidas de se eu uso determinada forma numa situação, se eu uso determinada forma em outra situação. Ok? Esses são os verbos abundantes. E nós temos 3 modos verbais, que são o modo indicativo, que reflete uma ideia real, ou seja, um fato. Quando eu digo eu canto, significa que eu tenho certeza de que eu canto. É um fato. Há o modo subjuntivo, que reflete uma ideia pessoal ou algo incerto. É possível que eu cante, então não estou dando certeza que eu vou cantar. O imperativo, que indica uma ordem. Por exemplo, eu chego para alguém, cante aquela música, eu estou pedindo que a pessoa faça aquilo. Modo imperativo. Todas essas formas, eu vou passar explicando como elas são formadas em outros vídeos, em vídeos futuros. Ok? Então não se preocupem com isso. Esse vídeo é só mesmo para a definição do que são os verbos e algumas particularidades deles. E nós temos, por fim, os tempos verbais. Essa é a parte mais interessante dos verbos. O que eles representam? Que tempo eles representam? Tudo começa no presente.
que é o momento da fala. Então, é o momento da referência. Ok? O presente, o verbo conjugado no presente vai indicar o verbo no momento da fala. Naturalmente, ele vai ter outros aspectos que a gente vai falar também. Tudo que acontece antes disso é pretérito. E aí, nisso, nós vamos ter o pretérito perfeito, que é um passado pontual, ou seja, não me interessa a duração desse passado, mantendo o verbo cantar. Eu digo que ontem eu cantei uma música, não me interessa se eu passei meia hora cantando, eu só estou dizendo que aconteceu um fato, que eu cantei. Além do pretérito perfeito, eu tenho o pretérito imperfeito, que dá essa ideia de duração. Por isso que eu coloquei a setinha aqui, para indicar essa ideia de duração. Por exemplo, eu cantava todas as noites. Então eu dou a ideia de que essa é uma ação que se repetia. Ou enquanto eu cantava, aconteciam outras coisas. Eu digo que que no período em que eu estava cantando, determinadas outras coisas aconteciam. Esse é o pretérito imperfeito. Ou seja, eu tenho o perfeito, que é aquilo que já está completo, e o imperfeito, que é aquilo que não está completo. E o outro tipo de pretérito é o pretérito mais que perfeito, que é anterior. Ele normalmente cria uma referência com outra ação do passado. E parece que nós não usamos tanto o pretérito mais perfeito, mas usamos sim. Por exemplo, eu tinha entregue determinada coisa quando você chegou. Então, o tinha entregue é uma ação que aconteceu antes de outra ação, que é você chegou, também no passado. Então, ela é uma ação anterior, por isso ela é mais do que perfeita. Ok? Terminados os tempos do passado, eu vou ter os tempos do futuro, que são o futuro do presente, que é o futuro simples. Amanhã eu caminharei na praia, amanhã eu cantarei. E nós temos o futuro do pretérito. O que é o futuro do pretérito? O futuro do passado? Sim, basicamente isso. Então é um futuro que vai me dar essa ideia de relação com o passado. Ou seja, se eu pudesse, eu cantaria hoje. Então esse cantaria é um futuro com relação à ideia a uma ideia de passado. Eu cantasse. Significa que eu não posso cantar. Se eu pudesse, eu cantaria hoje. Ok? Então esses são os tempos verbais. Beleza? Vamos lá. Bom, galera, espero que tenha ficado claro o que é o verbo. Esse vídeo eu deixo claro que é só para vocês entenderem o que é esse verbo. As outras questões sobre tempos, modos, flexões, os outros assuntos ligados aos verbos, nós vamos dividir nos próximos vídeos. Ok? Eu vou pedir para vocês deixarem o like de vocês, se inscreverem no canal e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!